Então, gente, voltando aqui, né? Falando aqui sobre contabilidade geral, né? Noções gerais, conceitos, objeto, finalidades e usuários, né? Vamos terminar aí mais 10 questões, que ficou para poder finalizar 40 questões. Vamos às questões. Então, temos aí a questão número 31, né? A questão da CESP. Lembrando que a gente só está pegando a questão da CESP. Seguindo no barco. Com referência a conceitos básicos de contabilidade, julgue o item. A confusão normalmente feita entre os termos capital e patrimônio é causada pelo fato de, na contabilidade, o capital ser constituído pelo patrimônio líquido. Então, já está errado aí, né? O capital ele não é constituído pelo patrimônio líquido. Ele faz parte do patrimônio líquido. O capital faz parte do patrimônio líquido. Enquanto que o patrimônio é formado pelo ativo total das entidades. O patrimônio é formado pelo ativo e pelas obrigações. Vamos ver lá. Então, a questão aqui está errada. Lembrando que o capital ser constituído pelo patrimônio. Não. O capital faz parte do patrimônio líquido. Então, está aqui, né? O patrimônio. O patrimônio ele é o conjunto de bens, tangíveis e intangíveis, direitos e obrigações da empresa. Então, o patrimônio é isso aqui. É o conjunto de bens, direitos e obrigações da empresa. Os bens e os direitos formam o chamado ativo, enquanto que as obrigações da empresa é formado pelo passível exigido, pelo passivo exigível. E aqui nós temos a situação patrimonial líquida, né? Que o capital aplicado na situação patrimonial líquida. O capital dos sócios aplicado na situação patrimonial líquida. Logo, o capital, ele é o quê? Ele faz parte do patrimônio líquido. Logo, a questão aqui está errada, né? Que o capital ser constituído pelo patrimônio líquido. O capital faz parte do patrimônio líquido, enquanto que o patrimônio é formado pelo conjunto de bens e direitos e obrigações. Questão de número 32. Uma questão da CESP. Acerca de noções básicas da metodologia e do sistema contábil, julgue o item a seguir. O exercício social das empresas, regidos pela lei da sociedade anônima, deve ter duração de 1 ano. Beleza. Ainda que seu intervalo não coincida com o ano civil, ressalvados os casos em que a entidade esteja em seu primeiro ano de operação, certinho, e tenha acabado de sofrer alteração estatutária. Certinho a nossa questão, né? Vamos ver lá no resuminho? Então tá aqui, né? O artigo 175 diz assim, né? O exercício social terá duração de 1 ano. E a data do término será fixada no Estatuto. Então, o término será fixado no Estatuto. Parágrafo único. Na Constituição da Companhia, então, a Companhia está se iniciando. E nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter duração diversa de 1 ano. Então, poderá ter duração diversa. Artigo 175 da Lei 6.404, de 76. O exercício social das empresas deve ter duração de 1 ano, podendo, porém, cada empresa escolher a data do seu término no Estatuto. Então, o exercício social das empresas regidas pela Lei de Sociedade Anônima deve ter duração de 1 ano, ainda que seu intervalo não coincida com o ano civil, ressalvados os casos em que a entidade esteja em seu primeiro ano de operação e tenha acabado de sofrer alteração estatutária. Questão de número 33. Com relação à ciência contábil e suas características, julgue o item. Todos os itens relevantes ao patrimônio da entidade são apresentados em suas demonstrações contábeis? Não. Nem todos os itens da demonstração contábil são apresentados nas suas demonstrações, né? Nem todos os itens relevantes ao patrimônio são demonstrados ali são apresentados na demonstração contábil. Vamos ver. Então está aqui, né? Com relação à ciência contábil e suas características, com relação à ciência contábil e suas características, nem todos os itens relevantes ao patrimônio da entidade são apresentados em suas demonstrações contábeis. Então está aqui, né? Nem todos os itens relevantes ao patrimônio são o quê? São apresentados na demonstração contábil. Alguns serão o quê? Evidenciados em notas explicativas. Porque eles não têm o quê? Eles não têm características no registro da contabilidade. Então, com relação à ciência contábil, em suas características, nem todos os itens relevantes ao patrimônio serão apresentados nas demonstrações contábeis.
Alguns serão evidenciados em notas explicativas. Por quê? Porque eles não têm características no registro da contabilidade. As demonstrações não conseguem mostrar todos os itens relevantes do patrimônio, pois os atos contábeis não são passíveis de registro, apesar de poderem constar em notas explicativas. Então aqui, nem todos os itens relevantes ao patrimônio da entidade são apresentáveis em suas demonstrações contábeis. Se liga aí, não vai perder uma questão. Questão de número 34. Com relação à ciência contábil e suas características. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Certinho. O objeto da contabilidade é o patrimônio, constituído pelo conjunto de bens, direitos e obrigações próprios de determinado ente. Certinho, né? A classificação de patrimônio é essa. O objeto da contabilidade é o patrimônio. E aqui vem a classificação dele. Ele é o conjunto de bens e direitos e obrigações. Questão de número 35, né? Quanto ao conceito e objetivo da contabilidade, Gil e Ita. O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações. Certinho. Fornecer informações úteis para auxiliar o processo decisório dos usuários. Certinha a definição, né? O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis para auxiliar o processo decisório dos seus usuários. Questão de número 36. Quanto ao conceito e objetivo da contabilidade, julgue o item. A contabilidade é considerada uma ciência. Contabilidade é considerada uma ciência social. Beleza. Porque possui objeto próprio. O patrimônio das entidades. Certinha a definição, né, gente? Então, a contabilidade é considerada uma ciência social, e não uma ciência exata. Porque possui objeto próprio. O patrimônio. Certinho. Questão de número 37. Julgue o item a seguir quanto o quê? Quanto à finalidade da contabilidade. A principal finalidade da contabilidade é prover informações para auxiliar na tomada de decisões. Mesma coisa da questão de cima, né? Aqui ele só mudou algumas palavras. Mas a principal finalidade da contabilidade é promover informações, né, para auxiliar as decisões ali dos seus usuários. Beleza? Então não vamos errar essa questão aí, né? Questão de número 38. Julgue os itens tendo como referência as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. Os objetivos das demonstrações contábeis. Então está aqui, os objetivos das demonstrações contábeis. Inclui apresentar os resultados da atuação da administração na gestão da entidade. Certinha a questão. Então, os objetivos da demonstração contábil em relação ao Conselho Federal da Contabilidade inclui apresentar os resultados de atuação da administração na gestão da entidade. Vamos lá no resuminho? Então está aqui, ó, o objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade. Então está aqui, ó, a principal finalidade da contabilidade é promover informações para auxiliar na tomada de decisões. Então, a principal finalidade da contabilidade é promover informações para auxiliar na tomada de decisões. Então está aqui, né? O objetivo da contabilidade. Qual é o objetivo da contabilidade? É o fenômeno da informação, né? O objeto de estudo é o patrimônio, que ele é dividido em qualitativo e quantitativo. Então, permitir o planejamento, controle e análise patrimonial, tomada de decisão, constitui o objetivo da ciência contábil. Permitir o planejamento, controle e análise patrimonial com vistas para a tomada de decisão é um objetivo da ciência contábil. Então, permitir o planejamento, o controle e a análise patrimonial é um objetivo da contabilidade, controlar o patrimônio. Com vistas o quê? A tomada de decisões com o objetivo da ciência contábil. A finalidade da contabilidade é fornecer informações para a tomada de decisões. A contabilidade tem como objetivo finalidade principal o quê? Controlar o patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para a tomada de decisões. Então aqui, ó, você vê que esse conceito está bem completinho, né? Que a contabilidade ela tem um objetivo e finalidade de controlar o patrimônio e fornecer informações sobre a composição e variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para a tomada de decisões.
Então, o objetivo das demonstrações contábeis inclui apresentar os resultados da atuação da administração na gestão da entidade. Certinho. Questão de número 39. O objeto delimita o campo de abrangência de uma ciência, tanto nas ciências formais quanto nas factuais, das quais fazem parte as ciências sociais. Na contabilidade, o objeto é sempre o patrimônio de uma entidade. Acerca desse assunto, julgue o item. O patrimônio é um objeto de estudo também de outras ciências, como a administração e a economia, mas o ponto de vista sobre o qual esse objeto é estudado difere de uma ciência para outra, cabendo à contabilidade estudar os seus aspectos quantitativos. Então, cabendo à contabilidade estudar os seus aspectos quantitativos e qualitativos. Então, a questão está errada. Vamos ver lá no resuminho? Está aqui, né? Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. A diferença entre ativo e o passivo é o patrimônio líquido. Então, você tem o patrimônio líquido, né? Que é o quê? A diferença entre o ativo e o passivo. O patrimônio, ele não é objeto exclusivo da contabilidade. O patrimônio não é objeto exclusivo da contabilidade. Então, o patrimônio, ele não é um objeto exclusivo da contabilidade. Ele pode ser estudado em outras ciências também. Não se restringe a estudar o patrimônio sob aspectos quantitativos. Então, aqui, ó, não se restringe a estudar o patrimônio sob aspecto quantitativo. Haja vista que a contabilidade estuda os aspectos quantitativos e qualitativos do patrimônio. A contabilidade é uma ciência social e não uma ciência exata, que estuda e pratica fenômenos econômicos e executa práticas contábeis, orienta, controla e registra os fatos contábeis. Objeto da contabilidade: patrimônio das entidades. Quantitativo e qualitativo. O quantitativo é a natureza das coisas, o qualitativo é a mensuração ou montante do valor das coisas. Então está aqui, né? Cabendo à contabilidade estudar seus aspectos quantitativos e qualitativos. Ele não se restringe aos aspectos quantitativos. Logo, a questão aí está errada. Questão de número 40, a última questão. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, porque a prova está em cima. A função da contabilidade é registrar, classificar, demonstrar, auditar e analisar todos os fenômenos que ocorrem no patrimônio da entidade. Então o candidato já fica preocupado, né? Quando botou todos os fenômenos que ocorrem no patrimônio da entidade. A questão está certinha. A função da contabilidade ela é ROC. Ela é registrar, orientar e controlar. Ah, mas Ulisses, tem aqui demonstrar, auditar, analisar todos os fenômenos. Nós vamos ver. Estão certinho. Então está aqui. A contabilidade é uma ciência que estuda e pratica as funções. De quê? ROC. De registro, de registrar, de orientar e de controlar. Relativas à administração econômica. Outro conceito importante é a contabilidade é uma ciência social que tem por objeto de estudos o patrimônio. E o objetivo da ciência é controlar o seu objeto de estudos, o patrimônio, com a finalidade de fornecer informações. Então, é ROC. A função da contabilidade é ROC. Registrar, controlar e orientar. Registrar, aqui ó. Registrar, orientação e controle. Registro, orientação e controle. Mas como é que a amostra lá auditar, analisar, demonstrar? Vamos ver. Registrar, orientar e controlar. Então, o controle. Como é dividido o controle? O controle, segundo os autores, é dividido em duas funções. Uma de natureza administrativa e a outra de natureza econômica. A de natureza administrativa controla o patrimônio e a de natureza econômica apura o resultado. Então, o objetivo de controlar o patrimônio com a finalidade de fornecer informações e chamadas técnicas contábeis, né? Que nós temos as técnicas contábeis o quê? Escrituração, que registra os fatos contábeis. Então, escrituração. Elaboração das demonstrações contábeis. Então, elaboração das demonstrações contábeis, né? Elaboração de relatórios sobre o patrimônio. Auditoria e análise. A auditoria verifica a elaboração das suas demonstrações contábeis e a análise auxilia na tomada de decisões. Então, ele botou aqui, ó, registrar, classificar, demonstrar,
auditar, analisar certinho a questão e todos os fenômenos que ocorrem no patrimônio das entidades. Para você que gostou, deixe seu like, não sai daí não, vou tomar uma água e já volto já.